Olá, Data Flower, o canal da verdade, fez chegar às mãos dos responsáveis pela campanha eleitoral dos candidatos Fernando Haddad, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro as perguntas. Aliás, a única pergunta, uma pergunta só, sobre a questão da dívida pública brasileira. A auditoria manda auditar a dívida pública brasileira desde 1988, quando ela foi promulgada. E até hoje, nenhum governante teve coragem de cumprir a ordem constitucional. Essa pergunta já está com cada um dos candidatos e eu lembro apenas que em 2014, quando percebemos que os coturnos, as baionetas, os fuzis e os canhões da ditadura avançavam sobre a população para mais uma época de tortura e sofrimento, nós fizemos as mesmas perguntas aos candidatos naquela eleição de 2014. Já o golpe em andamento, já as tropas da direita golpista do atraso avançando sobre a população. Eu fiz explicando que era a única forma do eleito se proteger do avanço do golpe da direita elitista brasileira. Mandamos. Apenas o PT e o partido de Luciana Genro responderam a nossa pergunta. O PT respondeu dizendo, no primeiro turno, que a presidenta não ia ter condições de responder aquelas perguntas. Naquele tempo eram mais de 4, 5 perguntas condensadas, diretas, objetivas, sobre cada ponto que nós consideramos centrais para livrar a discussão eleitoral dessas fofocas de assuntos periféricos. Quem é mãe de quem chegou quem não é quem é isso, quem é aquilo. Não interessa quem fez isso, quem vai fazer isso, quem vai acabar com a corrupção. Não. O que interessa é saber se o governante vai ter soberania para cumprir a Constituição e para fazer um governo independente no Brasil. Para o povo brasileiro. E não para o capital privado estrangeiro e para os banksters, como é feito desde o nosso descobrimento. Com exceção do pequeno período do governo de João Goulart e dos governos do PT, que deram um nó na direita, passaram a mão na cabeça dela, os governos do PT passaram a mão na direita, na extrema-direita elitista, e fizeram justiça pequenininha, uma justicinha pequenininha aos pobres, mas o que foi suficiente para haver uma grande ascensão popular, uma participação de marginalizados nos mercados de consumo, no mercado do universitário e no trabalho. Então nós fizemos essa pergunta. Só a Luciana Genro respondeu. E foi publicada no blog Mídia Livre, lalado.blogspot.com.br. Só. E o PT respondeu que a presidenta, por acumular o cargo de presidente da República de candidato, não ia ter tempo de responder. Então, a nossa réplica foi o seguinte: não tem problema. Nós voltaremos no segundo turno com a mesma pergunta. Espero aí que ela tenha tempo para responder. Não precisa nos receber. Não precisa responder isso olhando no meu olho. Não precisa. Põe um papelzinho, manuscrito, de qualquer forma, responda. Eu leio aqui. Não tem problema. Eu não quero ocupar o precioso tempo dos candidatos.
Se eu fosse um eleitor de um país civilizado, claro que eles responderiam. Mas como eu sou um eleitor do Brasil, não preciso ocupar o tempo de vocês, senhores candidatos. Respondam de qualquer forma, áudio, uma cartinha, um press release da sua assessoria de imprensa, qualquer coisa dá para responder essa pergunta e nos satisfaz, nós ficaremos muito honrados e muito felizes com isso. E naquela oportunidade eu dizia, PT, cuidado, vocês estão entrando num ninho de vespas, no covil dos leões, sem defesa. Se vocês auditarem a dívida, vocês vão paralisar a ação golpista da direita. Mas Dilma não ouviu, pagou caro. Lula também não ouviu, pagou caro. E todos Jango também não ouviu, pagou caro. Getúlio também não ouviu, pagou caro. E todos que não ouvem, não respondem, não querem discutir, não querem colocar suas razões, por que vão auditar ou não vão auditar a dívida. Diga apenas por que não. Claro que eu sou humano, posso estar enganado. Tudo que eu estudei, tudo que eu vi, a partir de um grande artigo do maravilhoso advogado brasileiro, eu sou fã dele, Neemias Guerreiro, cujo pai, amigo de minha família, de meus pais, quando soube que eu ia fazer direito, meu filho, não faça direito não, é uma carreira inútil, a menos que você faça concomitantemente um curso profundo de auditoria. E nessa conversa estavam Antônio Balbino, ele e outros amigos de meu pai. Eles me deram de presente 2 livros de contabilidade de custo e contabilidade financeira. Me deram de presente e eu segui o conselho deles. Me formei em Direito, depois me formei num curso profundo de Administração de Contabilidade na Pricewaterhouse, no escritório de São Paulo, cursando simultaneamente a Universidade Mackenzie, fiz o curso de Administração de Empresas, em pós-graduação. Aí, Neemias Guerreiro Filho me despertou para o estudo da questão da dívida. Depois eu encontrei com a Auditoria Cidadã de Maria Lúcia Fatorelli, que apenas reforçou aquilo que eu já tinha estudado sobre a dívida pública dos países na esfera capitalista. Pronto, acabou isso. Acabou, não ligaram e aconteceu o que aconteceu. Essa é a segunda vez que eu faço o mesmo trabalho. Trazer a discussão política durante a campanha eleitoral à questão central do Brasil. Saber o que é que eles vão fazer ou por que eles não vão fazer. O que é preciso fazer para que o Brasil tenha recursos financeiros para implementar todas as promessas de campanha desses candidatos que acredito que tenham boas intenções com o povo, tão boas quanto talvez tenham pelo próprio bolso, mas não estou falando de Bolsonaro, o próprio bolso mesmo, bolso onde se bota grana, se bota pequena grana, é uma grana do picolé. Então, já está lá. Vamos aguardar a resposta deles. Domingo serão as eleições. Enquanto isso, vamos nos divertir com as trapalhadas de um juizinho de Curitiba que só dá tiro no pé da direita que apoia ele, que construiu ele, que colocou ele no conhecimento público, que deu os 15 minutos de fama para ele. Ele só faz besteira e sempre deixa as digitais dos crimes que ele comete. Por exemplo, esse último, de divulgar, de passar para a imprensa marrom, patronal, a delação de Palocci, que já tinha sido rejeitada pelo Ministério Público Federal, porque uma delação de um condenado para livrar sua cara, que não traga provas cabais, contundentes, das denúncias que ele faz, não tem valor probatório, não vale nada para a justiça. Isso só pode ser usado partidariamente, politicamente, eleitoralmente, em campanhas eleitorais, mais nada. Para a lei não tem validade, mas Moro deixou vazar agora, vazou a delação naquela parte que interessa, não na parte da corrupção da Rede Globo, na parte que interessa ao partido dele, ao PSDB.
morto, falecido, finado, que o velório vai ser presidido pelo cabuloso Geraldo Alckmin, privateiro. Então, diante disso tudo, diante do fato que o juizinho desastrado deixa as digitais nos crimes que comete, ele fez por bem, no início, antes do início da campanha eleitoral, dizer que, minha gente, eu vou adiar os depoimentos de Lula, que estão marcados para agosto e setembro, para que eles não sejam ilegalmente, criminosamente usados durante a campanha eleitoral. Então vou marcar para depois da campanha. E deixando essas digitais no crime, na cena do crime dele. Ele comete o mesmo crime que ele quis combater, de divulgar para uso em campanha eleitoral de mentiras, de falsidades contra o PT, porque ele sabe que a mídia patronal golpista entreguista, que na eleição passada fazia um verdadeiro lixamento público, moral do PT e de Dilma Rousseff, não tem mais autoridade moral para fazer coisa nenhuma aqui no Brasil. E eles se esquecem, essa direita imbecil e incompetente se esquece, que tudo que eles fazem só alcançou um fim real, prático, conhecido. Tudo que eles fizeram contra os direitos constitucionais e os direitos humanos de Lula só fez Lula se agigantar perante a opinião pública brasileira, perante os seus eleitores cativos e, principalmente, perante a opinião pública esclarecida do mundo civilizado. Além de fazer o PT ressurgir das cinzas a que ele foi transformado para se tornar nesse partido revigorado, forte e, novamente, imbatível na política brasileira. Lalado Flower, Data Flower, o canal da verdade. Até o nosso próximo encontro.